Fala pessoal, mais um almoço com teste no ar. Já tô aqui no SBT, aqui esperando pra daqui a pouco fazer SBT Esporte Rio. Tô falando um pouquinho baixo, que eu tô aqui nos bastidores. E vamos falar sobre Botafogo nesse nosso almoço com TF de hoje, com vários temas importantes a respeito do nosso clube. Quero começar falando sobre a questão dos salários atrasados, né? Ontem a gente conversou aqui rapidamente dentro do nosso canal, muitas pessoas querendo saber notícias de bastidores, e eu quero conversar sobre esse detalhe, né, do fluxo de caixa que, na minha opinião, é algo chato. O Botafogo não conseguir pagar em dia os seus trabalhadores, inclusive é algo recorrente dentro do clube, mas não são por questões financeiras. O Botafogo tem grana, o Botafogo tem os aportes do John Textor, a grana do Textor entra dentro do nosso clube, mas por essa questão do fluxo de caixa, você tem ali constantemente tem tido alguns problemas em relação aos salários. TF, tem previsão de quando isso será resolvido? Não tem previsão. Depende de quando o aporte entrará. O Botafogo ele não trabalha com datas para os jogadores por causa de um detalhe bem simples. Vou dar uma data e essa data, se ela não for cumprida, pode ficar pior ainda. Então o Botafogo terá aportes, entrarão recursos dentro do Botafogo entre o final do ano e início do ano que vem, recursos do próprio John Textor, e a tendência é que isso tudo seja resolvido o mais rápido possível, né? Os salários não chegaram nem a um mês em aberto, né? São ali em dias, mas você tem premiações e outras coisas que não foram resolvidas. E esse detalhe, gente, é um pouco chato, né? Por causa de tudo que vem acontecendo neste ano. É o primeiro ano do projeto da SAF. E exclusivamente o Botafogo viveu com os recursos do próprio John Textor, né? O Botafogo ele não viveu com seus recursos. E isso, por ser um investimento que vem de fora para o país, às vezes você tem datas discrepantes. Até o Gé comentou sobre isso hoje também, de maneira um pouco mais ampla. Vejam, o Gentili falou na live dele ontem no Fogão Net também sobre esse assunto. Vejam lá também, porque tem uma explicação que é um pouco semelhante a essa que eu estou dando aqui para vocês. Mas é o ponto, gente. É algo que não pode ser repetido. Talvez ano que vem as coisas fiquem melhores. Talvez não, com certeza as coisas ano que vem, esse fluxo de caixa, ela estabilize por causa principalmente de patrocínios. Botafogo esse ano sofreu ainda com penhoras, algo que não poderia ter acontecido. Os recursos de TV, eles não entraram dentro do nosso clube, e é algo que é sério, né? Porque você tinha recursos e você houve penhoras, isso não é bacana. E também pelos patrocínios. O Botafogo teve a Blaze, que não pegou um valor gigante por ter entrado parcialmente, foram recursos mais pontuais, e é isso que o Botafogo ano que vem não quer que aconteça, né? Você, além dos aportes que o John Textor irá fazer, os 100 milhões obrigatórios que entrarão ali em março, mas esse Botafogo pensa na parte de estrutura, é algo que já foi conversado. O Botafogo também precisará fazer caixa, né, com outras situações. Não é uma entidade filantrópica, o Botafogo, o John Textor não trabalha com filantropia. Se aparecerem propostas por jogadores, dependendo dos valores, os atletas serão negociados. Vou dar até um caso, o Jefinho, está até aqui na thumb, tem essa situação, nessa busca do Shakhtar por ele, não chegou nada no Botafogo, e o clube não entraria numa conversa, até mesmo pelo que eu conversei, por menos de 10 milhões de euros pelo Jefinho. O Jefinho hoje tem um pensamento de sair do Botafogo, pensamento não do Jefinho de sair do Botafogo, mas pensamento de uma possível saída do Jefinho por um valor acima de 10 milhões de euros. 8 milhões o Botafogo não vende o Jefinho, porque ele é tido como atleta que pode ter até mesmo uma valorização nessa temporada, se ele jogar mais, se ele conseguir ter uma rodagem maior no seu elenco, se ele conseguir ser um atleta muito mais efetivo do que ele foi neste ano. É o primeiro ano dele atuando em grande nível, e ele já mostra muitas virtudes, muitas qualidades, que no meu ponto de vista isso pode ser muito importante visando o próximo ano. E pegando a parte que eu estou conversando, voltando a falar em relação à situação dos atrasos, não critiquem a imprensa. O papel da imprensa é apurar e dar as informações, porque o jornalista ele tem que apurar, e isso é informação.
TF, o elenco tá bolado com o que tá acontecendo? Ninguém gosta de ficar com salários atrasados. Ninguém gosta de não ter ali a sua premiação paga. Mas não tem ruídos, rupturas, tá todo mundo, ninguém quer, vamos fazer, não tem nada disso, todo mundo sabe que tem dinheiro. O próprio Marçal, lá no Resenha com o TF, ele chegou a comentar isso, né, quando eu questionei ele sobre o clube, sobre essa situação, ele falou assim, dinheiro a gente tem, dinheiro o clube tem, mas tem esse problema de fluxo de caixa. Os jogadores estão entendendo esse ponto, né, e é algo que os caras sabem, que grana tem, mas o clube vem sofrendo com essa roda gigante que não tem sido bem feita, né? Porque até na matéria do GE tem um ponto, né? Que o Botafogo tem ali que pagar os salários no 5º dia útil por lei. E você tem também os salários de CLT. E você também tem os direitos de imagens dos jogadores. E o que acontece? Os recursos do Textor às vezes não entram no Botafogo na data ali, por causa de ser um dinheiro internacional, rodagem, aquelas coisas todas. E por isso que às vezes o fluxo de caixa não bate com a data que você tem que fazer os pagamentos. Só explicando para vocês, mas se Deus quiser, em breve tudo isso vai estar resolvido e ano que vem não teremos novamente esse assunto em pauta, né? Infelizmente, com o SAF nós estamos tendo que falar sobre salários atrasados, né? É uma pena, mas não é por falta de recursos, né? Como que era antigamente, né? O Botafogo ficava louco, tinha que pegar empréstimo com qualquer pessoa. Hoje não. Hoje, infelizmente, por causa de ajustes, né, financeiros. Para encerrar esse nosso vídeo, mas antes deixa o teu like, inscreva-se, compartilhe e mande esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Eu quero falar sobre Tiquinho Soares. Tiquinho entrou no Botafogo neste ano e melhorou muito o time. E ano que vem, a sua importância talvez seja muito maior. Ele consiga ter um desempenho muito melhor do que teve neste ano de 2022, né? Então, 23, a expectativa é que o Tiquinho seja muito mais útil jogando a temporada toda, um atleta que já tem um bom entrosamento com seus companheiros, e eu acredito que tenha como entregar entre gols e assistências mais de 20, 25 gols na temporada. E isso vai ser muito importante em todas as competições que o Botafogo irá jogar, né? As competições importantes, no caso Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, perdão, infelizmente não é Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Acho que o Tiquinho, ele tem tudo para entregar numa temporada ali a cada 2 jogos um gol, ou dar um passe para um gol, ou criar uma jogada, uma pré-assistência, né, como é falado. A gente tem esse jogador que ele pode ser muito útil dentro do elenco, já foi muito útil nesse ano de 22 e pode ser muito mais útil no ano de 23, porque o Tiquinho Soares é muito bom jogador. Foi um achado do Botafogo, eu coloco ele, não sei se vocês concordam, comentem aqui, como um dos 5 melhores do futebol brasileiro na sua posição. Abraço, gente. Beijo, tchau, tchau. Fui, fica com Deus. Se vocês quiserem assistir o SBT Sport Rio daqui a pouco, 1h30, começa o SBT Sport Rio. Para quem está no Rio de Janeiro, vocês podem ver pela TV. E para quem está fora do Rio, tem pela página, coloca lá SBT Rio aqui no search, no YouTube, que vocês poderão ver a transmissão ao vivaço. Vamos juntos. Beijo e fui. Valeu!